ver a parte de interferências em AAS, né, na espectrometria de absorção atômica. A gente vai ver as interferências de uma forma bem geral, só mesmo para vocês terem noção de algumas interferências, o que pode interferir durante a análise desses elementos, né, essa análise elementar, que essas 4 técnicas, né, de espectrometria de absorção atômica apresentam. Então vamos lá, voltar lá naqueles processos da chama, tá? Porque a partir desse processo da chama a gente já começa a entender o que seria uma interferência em AES. Tá? Então eu disse para vocês que a amostra nebulizada, né, pela câmara de nebulização, ela se transforma em um spray, ela sofre uma dessolvatação, vira um aerossol. Tá? Depois esse aerossol, essas partículas, né, elas sofrem uma volatização, tá? Virando moléculas gasosas. E aí, após virar moléculas gasosas, aqui já é o momento que ela está na chama, né, que a minha amostra já chegou na chama como moléculas gasosas. Tá? Então, ao chegar na chama, essas moléculas gasosas elas precisam ser atomizadas, porque uma molécula, não no caso, né, eu estou interessado em fazer a análise do elemento, né, o elemento atômico alvo, né, e para isso eu tenho uma lâmpada de cátodo oco que emite na radiação, no comprimento de onda do meu elemento alvo. Então, a molécula desse elemento não vai absorver naquela radiação, teoricamente, né? Então eu preciso transformar isso, essa minha molécula, eu preciso dissociar, tá? Separar o meu átomo-alvo do seu contraíon. Então, vamos imaginar que eu esteja determinando o potássio, né? Então, ele chega aqui como molécula gasosa, ele chega como um cloreto de potássio gasoso. Só que o cloreto de potássio gasoso, quando está passando a radiação, né, da lâmpada de cátodo oco, ele não vai absorver. Ele precisa dissociar, ele precisa de liberar esse potássio. E aí, quando acontece essa liberação do potássio, essa dissociação, né, aí sim nós temos aqui a formação dos átomos gasosos. Tá? Então, meu potássio, aqui em vermelhinho, ele chega aqui formando um vapor atômico, né, uma nuvem atômica, esse potássio no estado gasoso, e aí sim ele consegue absorver a radiação, né, da lâmpada de cátodo oco. Tá? Então o que eu quero nessas minhas técnicas AAS é transformar o meu analito em um átomo gasoso. Tá? Então se ele não se transforma em átomo gasoso, tá? Se ele não se transforma em átomo gasoso, se ele fica por algum motivo, ele fica ali na minha chama como uma molécula gasosa, eu chamo isso de uma interferência. Por quê? Tá? Então, as principais interferências são quando as moléculas não conseguem ser atomizadas, que a gente chama de absorção de fundo, tá? Ou quando, pessoal, os átomos sofrem ionização, passando a ser íons, que a gente chama de interferência por ionização. Por quê? Da mesma forma que eu quero que o meu equipamento não vai conseguir excitar, né, as minhas moléculas gasosas, né, da mesma forma que eu não consigo para a molécula, eu também não vou conseguir para o íon, porque eu preciso que o meu elemento esteja na forma atômica. Então, olha, se meu átomo, tá, gasoso, ele se transforma, se meu átomo fundamental, aqui no estado fundamental, por isso está com esse zerinho aqui, se ioniza, ó, sai daqui e vem para cá, formando potássio mais elétron, tá? Esse potássio mais aqui não é o meu átomo, ele é um íon. Então ele também não vai absorver no comprimento de onda da lâmpada de cátodo oco. Então, por isso, a ionização também é uma interferência. Então, o que nós temos como ideal é que o meu átomo, né, que o meu analito fique como um átomo gasoso para que ele consiga absorver a radiação sendo excitado. Esse símbolo aqui é quando o potássio ele é excitado. Tá? Ele sai do seu estado fundamental e vai para um estado mais excitado. Ou seja, há uma absorção da radiação da lâmpada de cátodo oco. Tá? Essa radiação que seria a lâmpada de cátodo oco, o potássio que absorve essa radiação se tornando excitado. Tá? Então, se ele fica como molécula, não me serve, e se ele se transforma em íons, também não me serve. Então, isso nós chamamos de interferência, são as duas principais interferências, né, de uma forma geral,
tá, desses meus, durante a minha análise elementar. Tá? Isso daqui eu coloquei interferências no FAS, mas essas interferências também acontecem no GFAS, no HGAS em menor quantidade e no CVAS não vai, praticamente não acontece essa interferência e a gente depois vai entender o porquê. Tá? Então vamos lá, as interferências, né, de uma certa forma, elas podem ser divididas em interferências espectrais e não espectrais. Tá? As interferências espectrais, a gente vai começar a ver elas agora, são três principais interferências espectrais. Sobreposição de linhas atômicas, a absorção molecular, que eu acabei de explicar, né, quando a minha molécula ela não se transforma em íons, ou quando eu tenho uma outra molécula ali na minha chama que por algum motivo atrapalha a absorção do meu analito, tá? E também temos uma interferência chamada espalhamento. Tá? Já nas não espectrais, nós temos duas principais, que é a de transporte e a de ionização. Vamos começar com a sobreposição de linha. Tá? O que seria a sobreposição de linha? Essa interferência ela é muito importante porque a gente reforça um conceito sobre os elementos, que cada elemento absorve num comprimento de onda específico. Por mais que esse comprimento de onda específico seja próximo um do outro, mas cada átomo diferente absorve num comprimento de onda específico, ou em vários comprimentos de ondas específicos somente, quando eu digo específico é porque é somente deles. Né? Então aqui eu coloquei o exemplo aqui do mercúrio, né? O mercúrio absorve emite nesse caso, né? A emissão é complementar a absorção, né? Então, ele absorve ou emite aqui nestes comprimentos de onda em específico, tá? Então, somente o mercúrio vai absorver nisso daqui. Agora, o que acontece? Alguns elementos, eles absorvem em comprimentos de onda muito próximos uns dos outros, igual o alumínio e o vanádio. Comprimento de onda que o alumínio absorve, né, um dos, é o 308,216 nanômetros. Agora olha o vanádio, também 308,211. Então, são comprimentos de onda diferentes, porque cada elemento tem o seu comprimento de onda específico. Tá? Agora, embora sejam diferentes, eles são diferentes com uma resolução muito baixinha, olha só, lá na última casa decimal. Então, o meu equipamento conseguir enxergar essa diferençazinha aqui de 0,005, desculpa, é muito difícil. O equipamento precisa de ter uma resolução muito alta para conseguir separar o que é alumínio e o que é vanádio. Então, se eu tenho numa amostra, vou fazer uma análise de uma amostra, e essa minha amostra tem uma quantidade considerável tanto de alumínio quanto de vanádio, e eu seleciono o comprimento, e eu quero determinar alumínio, e seleciono o comprimento de onda aqui de 308,216, muito provavelmente o vanádio também irá absorver nesse comprimento de onda que eu estou emitindo. Por quê? Porque a resolução dele é muito pequenininha. E aí, pessoal, a gente chama essa interferência de sobreposição de linha. É como se o alumínio quase fizesse uma sobreposição, ficasse tão próximo do espectro, do pico ali do vanádio, que a gente fala que ele se sobrepõe de uma certa forma. Tá? Porque a resolução do equipamento, o equipamento não consegue enxergar uma resolução tão baixinha, ele não consegue separar o que é alumínio do que é vanádio. O equipamento enxerga os dois juntos. E isso é uma interferência. Por quê? Porque se eu estou analisando o alumínio e na minha amostra tem muito vanádio vai absorver e eu vou achar o quê? Que a minha amostra está cheia de alumínio, mas não é cheia de alumínio. Ela vai ter o quê? Ela vai ter absorvido o quê? Vanádio. Tá? A minha radiação, o vanádio vai ter absorvido essa radiação. Tá? Então, é muito importante a gente entender o comprimento de onda e tentar verificar se a minha amostra, conhecer, né, a priori como é a minha amostra, porque se acontece isso, né, se você leva uma amostra, né, de um resíduo, né, alguma coisa, algum material que você quer analisar, e você está querendo analisar alumínio, e por algum motivo a sua amostra também é rica em vanádio,
você vai achar que a sua amostra está cheia de alumínio, mas no fundo é vanádio, porque foi o vanádio que absorveu ali, tá bom? Então, essa é uma sobreposição de linhas, né? Uma interferência espectral, tá? É a linha analítica muito próxima à linha de um elemento da matriz. O monocromador não as resolve, tá? Então, uma forma de minimizar essa interferência. Aqui eu poderia ter colocado até o espectro de emissão do alumínio ou do vanádio, mas eu coloquei o do mercúrio. Vocês lembram que eu disse para vocês que cada elemento químico ele apresenta vários, né, ou alguns comprimentos de ondas, comprimento de onda específico, né? Então, o mercúrio, o alumínio ou o vanádio, eles apresentam comprimentos de onda alternativos a esses daqui. Então, se eu sei que a minha amostra tem vanádio e eu quero determinar alumínio na minha amostra, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um outro comprimento de onda do alumínio, que não é esse daqui, para tentar determinar somente o alumínio, para que o vanádio não interfira na determinação do alumínio. Isso é bom? É ótimo. Por quê? Porque eu vou deixar de analisar, de analisar de forma errada o vanádio. O vanádio vai deixar de ser uma interferência. Entretanto, pessoal, quando a gente escolhe uma outra linha, né, uma outra linha atômica, essa linha pode não ser a mais sensível, não ser aquele comprimento de onda máxima, a linha de ressonância. E aí, o fato dela não ser muito sensível pode também ter alguns problemas durante a análise, né, em relação à sensibilidade do meu equipamento, que a gente viu lá em análise, lá na parte de validação de métodos analíticos, né? O que pode acontecer é eu não ter uma sensibilidade adequada para fazer, né, a distinção ali das minhas concentrações. Tá? Então eu posso ter algum resultado errôneo também. Então tem que saber avaliar muito bem, saber minimizar a interferência, mas também utilizar um comprimento de onda alternativo que tenha uma certa sensibilidade suficientemente boa para fazer a análise. Tá? Então essa é a interferência que a gente viu, a interferência de sobreposição de linhas. Agora vamos falar da absorção molecular. Já comentei dela, né, anteriormente, mas o que seria essa absorção molecular? Seria a atomização incompleta da matriz. Tá? Quando eu não consigo fazer que que o meu analito ele se transforme em átomos gasosos. De alguma forma, a minha matriz não foi decomposta até chegar a vapor atômico. Tá? Então, fica moléculas no caminho óptico. Fica moléculas ali na chama e essas moléculas podem absorver, de uma certa forma, a minha radiação da lâmpada de cátodo oco e impedir que a radiação da lâmpada de cátodo oco seja absorvida pelo elemento alvo, pelo elemento que eu quero analisar. Tá? Então, as espécies moleculares absorvem em bandas largas. Vocês lembram que moléculas absorvem em bandas largas, tá? E aí, se absorve em bandas largas, provavelmente ela pode absorver também o comprimento da lâmpada de cátodo oco, que é uma linha somente, é um único comprimentozinho de onda ali que eu estou emitindo. Tá? Então, essa absorção molecular ela tem como também de ser minimizada. Eu nunca digo que a interferência é eliminada, tá? Eu digo sempre minimizada, tá? Porque a gente minimiza o tanto que a gente consegue. Tá? Agora, eliminar totalmente uma interferência pode ser um pouco contraditório, porque é um sistema, a gente está fazendo uma análise e essa análise tem com certeza tem alguns erros, né, aleatórios, né, de preferência, não erros sistemáticos, tá? Bom, então a gente pode utilizar corretor de fundo, a lâmpada de deutério, como por exemplo, possui um espectro de emissão contínuo, as moléculas absorvem essa energia emitida, a absorção de fundo, tá? Então o que a gente utiliza é uma lâmpada de deutério, aqui perpendicular à lâmpada de cátodo oco, tá? De uma forma geral, não vou entrar em detalhes nisso, mas a lâmpada de deutério ela emite numa banda, né? Que é uma molécula, emite numa banda, e a lâmpada de cátodo oco emite somente na linha, e aí você consegue fazer a diferença, tá? Do que a molécula absorveu da lâmpada de deutério pelo que a molécula absorveu da lâmpada de cátodo oco. E aí com essa diferença você consegue
né, minimizar, ou seja, eliminar de uma certa forma a interferência da absorção molecular. Os equipamentos mais modernos, ele já vem acoplado com esse corretor de lâmpada de deutério e ele já te dá o valor já descontado da interferência, tá? Dessa interferência de fundo. Tá? A absorção molecular também pode ser chamada de interferência de fundo ou absorção de fundo. Tá? Porque fica fundo porque fica o fundo ali, como se fosse a molécula ali atrapalhando a análise do meu analito-alvo. Tá bom? Bom, e por fim, a gente tem o espalhamento. Tá? O espalhamento é a volatilização incompleta do soluto, partículas no caminho óptico. Tá? Então isso acontece principalmente quando eu tenho uma amostra que tem alguns particulados. Tá? Eu gosto sempre de dar um exemplo, uma amostra salina, né? A amostra de água do mar, se estou analisando por equipamento. Novamente aqui eu coloquei FAS, mas essa interferência também pode ser em GFAS. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma amostra de água do mar, tá? E a água do mar ela já tem uma formação meio com sólidos, né? Com partículas, com sólidos, né? Até mesmo pelo cloreto de sódio ali presente, tá? E outros sais também presentes na água do mar. Então, vamos imaginar que eu não consiga uma chama com uma temperatura suficientemente boa para volatilizar tudo ali presente, né? E aí fica um soluto na chama, como se ficasse pedacinhos de sólidos, né? De alguns sais, ou de cloreto de alguns sais, ou cloreto ou sulfato, ou enfim, alguns sais insolúveis no caminho de onde passa a radiação. E daí, quando a radiação da lâmpada de cátodo oco vai atravessar a chama, a minha chama está cheia desses sólidos, o que acontece é a radiação bater nesse sólido e espalhar. Como se o sólido fosse uma pedrinha, a radiação bate nessa pedrinha e se espalha, não chegando, não dando tempo de entrar em contato com o analito gasoso ali presente. Tá? Então isso é uma interferência de espalhamento. E o que acontece? O que acontece é que essa radiação ela vai ser espalhada, então pouca radiação vai passar por ali, vai ser pouco transmitido, e aí você vai ter uma falsa sensação que é o seu analito que está absorvendo. Mas teoricamente não é o seu analito que está absorvendo, e sim o soluto que está impedindo que essa radiação chegue até o analito para ele absorver. Tá? Uma forma de minimizar essa interferência é diluição, porque se você dilui, você diminui a quantidade de sólidos presentes ali na sua amostra, tá? E também o aumento da temperatura do atomizador. Você aumentar a temperatura ali do queimador, né, da chama do atomizador, você favorece também a volatilização desse soluto, consegue fazer com que ele seja volatilizado mais facilmente. Tá? Isso tudo, conforme eu já disse para vocês, é otimizado. O equipamento tem um software e você consegue otimizar à medida que for o seu desenvolvimento experimental, né? A sua amostra, enfim. Tá? Então isso tudo é otimizado. Bom, agora vamos lá para as interferências não espectrais. Depois eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você já pense o porquê que uma é chamada de espectral e a outra de não espectral. Tá? Bom, então vamos lá. Existem duas formas espectrais, a de transporte e a ionização. Vamos começar pela de transporte. O que seria uma interferência por transporte? Simplesmente é a nebulização ineficiente da amostra. Lá no início, quando a minha amostra está succionando pelo capilar, quando a minha nebulização ela não é suficiente, tá? Ela não é eficiente, o que pode acontecer é de eu não conseguir fazer com que os 5% mais ou menos da minha amostra chegue lá no meu atomizador de forma constante. Tá? Então isso é uma interferência. Tá? Por quê? Porque se eu não nebulizo a minha amostra ou de forma homogênea, de forma eficiente, às vezes chega uma quantidade um pouco maior da minha amostra na chama, às vezes menor. E aí, toda essa variação, né, além de causar uma variação no sistema, né, na leitura, né, porque a chama começa a ficar instável, tá? Você também, além disso tudo, você tem diferenças no transporte, né,
no tempo de transporte de uma amostra para outra. Tá? Isso é um problema sério, né? E é por isso que é chamada interferência de transporte. Tá? Além disso, incompatibilidade entre a curva analítica e a amostra, como, por exemplo, viscosidade, alto teor de matéria orgânica, entre outros. Então, esse tipo de incompatibilidade é muito importante. Por quê? Quando vocês estiverem no laboratório, vocês têm que sempre prestar atenção nisso. Vamos imaginar que vocês estejam analisando uma amostra com alto teor orgânico, uma amostra muito orgânica. Vou dar o exemplo até do petróleo. Vamos imaginar que você esteja analisando uma amostra de petróleo. O petróleo é super viscoso. Ele é super viscoso. Então, o nebulizador, por mais que você solubilize ele em algum solvente orgânico, como xileno, tolueno, enfim, ele ainda continua com uma alta carga orgânica, ele ainda continua com uma certa viscosidade. Tá? Então, a nebulização de um líquido viscoso, ela é uma nebulização difícil de ser feita. Você transformar um líquido viscoso em várias partículas spray, depois aerossol, até chegar em vapor atômico, é bem complicado, muito mais complicado do que você fazer isso com uma água destilada, por exemplo. Ou fazer análise, por exemplo, de um refrigerante ou um suco, né, que é uma amostra muito menos orgânica. Tá? Então, quando você está trabalhando com uma amostra muito orgânica, com uma matriz muito diferente, você precisa de fazer a sua curva analítica com características próximas a essa amostra. Ou seja, se eu estou analisando a minha amostra de petróleo, eu diluir ela com xileno, eu tenho que preparar a minha curva analítica também parecida, com uma matriz mais ou menos parecida com a do petróleo. Ou seja, preparo com solvente que eu fiz a diluição do petróleo. Se eu usei o solvente chileno, eu vou preparar possivelmente a minha curva analítica também com o solvente chileno. Tá? E isso garante o quê? Que da mesma forma que é difícil nebulizar a minha amostra de petróleo ali dissolvida no chileno, também vai ser difícil analisar os meus pontos da minha curva analítica. Tá? Vai ser difícil em toda a minha amostra. O que não pode acontecer é eu preparar uma curva analítica com água, deionizada, todo bonitinho, porque a nebulização da minha curva analítica, da água ali da curva analítica vai ser perfeita, e depois meter uma amostra totalmente orgânica, achando que a nebulização dela também vai ser perfeita. Não vai. Isso ocasiona uma incompatibilidade entre a forma que a minha curva analítica é nebulizada em relação à forma que a minha amostra é nebulizada. E essa incompatibilidade, ela é muito ruim. Por quê? Porque você utiliza a curva analítica para montar um modelo matemático para prever, né, para fazer a predição da concentração do analito na sua amostra. Tá? Então você não pode usar uma curva analítica feita com solvente água para virar um modelo matemático, uma equação, um modelo linear que a gente viu lá em métodos, validação de métodos analíticos, para eu depois jogar a resposta da minha amostra que foi nebulizada de uma forma totalmente difícil numa curva analítica bonitinha. Tá? Isso não pode ser feito. Então a gente tem que fazer da mesma forma, usar, a gente chama isso de equiparação de matriz. Você equiparar a sua matriz da sua amostra com a sua curva analítica. Tá? Então, a forma de minimizar seria qual? Utilizar padrões semelhantes às amostras, que eu acabei de falar, utilizar a curva analítica com padrões semelhantes, ou seja, com o mesmo solvente, tá? Ou você pegar a sua amostra e diluir muito. Tá? Você pega a amostra de petróleo e dilui ela bastante, porque aí a carga orgânica dela vai a cada vez mais diminuindo. Só que o fato de você diluir muito a sua amostra, você está diluindo também o seu analito. E aí o seu equipamento pode não conseguir ter limite de detecção suficiente para enxergar o seu analito-alvo. Então a diluição é um problema muitas das vezes. Se você dilui muito, seu equipamento não consegue atingir o limite de detecção suficiente para detectar o seu analito. Tá? Mas se você dilui pouco, você tem que fazer uma equiparação de matriz. Tá? E aí o que você vai levar em consideração? Aí é só quando você estiver fazendo a pesquisa no seu laboratório que você vai começar a avaliar tudo isso. Tá bom? A fim de obter o melhor resultado.
Bom, e por fim, a interferência de ionização, também não espectral, tá? Que a ionização é indesejável, pois o átomo fica sem os elétrons de valência e com isso não pode absorver radiação nas linhas de ressonância. Eu disse isso para vocês. Vamos imaginar esse exemplo aqui do magnésio. O que eu quero analisar, o que a espectrometria de absorção atômica analisa é átomo. Ela não analisa íons, tá? A absorção molecular não analisa íons. Qualquer tipo de AS. Eu coloquei aqui o FAS, mas o GFAS também só vai analisar átomo, o HGAS também só vai analisar átomo, e o CVAS também só vai analisar o mercúrio na forma atômica, gasosa, sempre, todos átomos gasosos. Então, se eu saio de átomo gasoso e vou para uma ionização, se eu ionizo esse meu magnésio, como ionizar esse magnésio? Se eu aumento mais a temperatura a fim de ionizá-lo, esse meu íon, ele não vai absorver a radiação da lâmpada de cátodo oco. E aqui eu mostro para vocês o porquê que ele não vai absorver. Por quê? Porque quando eu transformo o magnésio atômico em magnésio 2+, o comprimento de onda no qual o magnésio 2+, absorve é em 280 nanômetros. E já o do magnésio atômico é 285. Então a lâmpada de cátodo oco está emitindo em 285 nanômetros, a fim de somente o magnésio gasoso absorver essa radiação. Se por algum motivo esse magnésio vem para o estado iônico, ele muda o seu comprimento de onda de absorção. E aí ele não consegue mais absorver a radiação da lâmpada de cátodo oco. E aí você vai achar o quê? Você vai achar que tem menos magnésio do que deveria ter na sua amostra, porque menos magnésio vai absorver. Tá bom? Então essa é uma interferência também de ionização, quando o meu átomo vira um íon, sendo impossibilitado de absorver essa radiação. Então é sempre importante garantirmos que o meu átomo esteja na forma gasosa atômica, tá? Nunca na forma de íons. Ah, professor, todas as técnicas espectroanalíticas são utilizadas para átomos em estado gasoso, nos átomos em estados gasosos? Não. Tá? Não. A gente já viu lá na emissão, tá? Na técnica, na fotometria de chama, que a gente pode sim utilizar íons, tá? E o ICP-OS, né, que é uma técnica também de emissão que a gente vai ver mais à frente, ela também você pode tanto analisar átomos gasosos quanto íons gasosos, tá? E algumas das vezes é até mais sensível analisar o íon ao invés do átomo. Mas aí a gente vai ver lá quando a gente for estudar ICP, ICP-OS. Tá bom? Então vamos lá. Como que a gente minimiza, tá? Como que a gente minimiza esse tipo de problema? Antes de falar de como minimiza, esse problema de interferência de ionização acontece principalmente com metais alcalinos e alcalinos terrosos. Por quê? Porque os metais alcalinos, vamos começar pelos metais alcalinos. Sódio, que é um metal alcalino, tá? Sódio, ele tem uma facilidade, o sódio, se você pegar, ele tem 11 elétrons. Se você fizer a distribuição do sódio, ele vai ficar um elétrozinho lá na sua camada de valência. E aquele um elétron é muito instável, porque ele está sozinho ali naquela camada, tá? Naquele nível energético, ele está sozinho. Então ele está doido para o quê? Ficar livre, sumir daquele nível energético. E aí quando ele sai daquele nível energético, vira sódio mais, vira Na+, tá? Ou seja, ele perde um elétron e ganha uma carga negativa, uma carga positiva. Vira o íon sódio, tá? Então, todos os meus metais alcalinos, eles têm um elétronzinho ali na sua última camada de valência. Então, eles se ionizam, eles têm uma probabilidade de ionizar muito facilmente. Tá? Tá bom? Eles têm uma facilidade muito grande de ser íons. Tá? Então, se o sódio já tem essa facilidade de ser íon, tá? Ele vai se ionizar muito facilmente. Tá? Então,
a interferência de ionização acontece muito com os metais alcalinos. E os metais alcalinos terrosos também, né? O grupo 2 da tabela periódica, ele vai ter 2 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência, tá? E aí ele também vai também querer perder esses 2 elétrons. Vamos dar o exemplo do cálcio, né? O cálcio ele também vai ter 2 elétrons, vai ter 2 elétrons ali na sua última camada, e ele quer perder esse elétron para virar o íon cálcio 2+, né? Para virar cálcio 2+, tá? E aí ele tem uma facilidade de ionização. Tá? Tem uma facilidade de ionização. O potencial de ionização dele, tá? Ele tem essa facilidade de se ionizar. Bom? Então, como minimizar essas interferências? Adição de supressor de ionização. O que seria adição de supressor de ionização? Deixa eu ver se tem. Adição de supressor de ionização. Eu utilizo alguns sais, tá? Alguns sais de lantânio. Não vou lembrar de todos aqui, mas alguns sais que têm características que conseguem se ionizar muito mais facilmente do que o meu analito. E aí, quando esse meu íon, quando esse meu sal se ioniza, ele deixa a chama rica em elétrons. Deixa a chama rica em elétrons. De tal forma que, quando o meu analito, vamos imaginar o sódio, quando o analito começar a ionizar, a chama está cheia de elétrons, esse meu íon está com uma carga positiva, ele vai e combina rapidamente com o elétron que a chama está rica de elétrons. Então esse meu íon combina rapidamente com esse elétron, voltando para o seu estado atômico. Tá? Então essa é uma forma de minimizar essas interferências. A gente também pode mudar a estequiometria da chama, deixar a chama mais redutora ou mais oxidante. Tá? Mudar também a temperatura da chama, utilizar óxido nitroso ou o ar comprimido, né, o oxigênio. Tá? É adicionado um elemento mais facilmente ionizável que o analito, gerando um ambiente redutor rico em elétrons disponíveis. Tá? Isso daqui é o supressor, no caso ali, de ionização, que é utilizar uma substância que é mais ionizável que o analito, deixando a chama rica ali em elétrons. Bom, essas são as interferências, tá? Essas interferências acontecem muito com o FAS, tá? Por isso que eu coloquei aqui interferências no FAS, mas de uma certa forma elas acontecem com o GFAS também, tá? Com o HGAS em menor quantidade. Por quê? Porque o HGAS, pessoal, ele já vai ser formação de um hidreto. Então, o que pode acontecer de interferência no HGAS, não vou entrar muito em detalhe, são interferências químicas, né, de reatividade mesmo, porque acontece uma reação química para a formação do hidreto do elemento que eu quero analisar. Então, essas interferências mais químicas, mais reacionais, acontecem muito no HGAS. Mas algumas interferências espectrais, ou até mesmo essa de ionização, a de ionização também pode acontecer de uma certa forma, mas em menor extensão do que no FAS e no GFAS, tá? No HGAS, desculpa. E no CVAS do mercúrio, quase não tem interferência. Por quê? Porque eu estou analisando somente um analito. Tá? Então, essas interferências espectrais quase não tem. Tá? Porque ali é o mercúrio, né? A gente está numa lâmpada de cátodo oco, na minha amostra, o que vai conseguir evaporar é somente o mercúrio, que está ali no estado gasoso, né? Parcialmente. Né? Então, muito provavelmente, quase não terá ali essas interferências espectrais somente, tá? Interferência de transporte pode acontecer, tá? A gente já viu lá que pode acontecer, tá? Ionização, no caso do mercúrio, também dificilmente vai acontecer, porque o mercúrio, né, o CVAS, a gente não submete a aquecimento, então dificilmente vai ter ionização do mercúrio ali presente, tá bom? Bom, então é isso, é somente uma aula bem geral sobre interferências nas técnicas de espectrometria de absorção atômica, e na próxima semana a gente vai começar
a estudar um pouquinho mais de algumas técnicas de emissão, né, e técnicas também de plasma, né, acoplado indutivamente, tá, que é o ICP, né, OS, que a gente vai ver, que é o óptico, e o MS, que é o massa, tá bom?